Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom aquilo que você estiver fazendo agora, que Deus te abençoe e te guarde. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Oremos, estamos agora para fazer uma formação de pregadores. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmãos, hoje nós estamos no capítulo 2, lado A, da pregação. E o tema de hoje é como preparar uma pregação. Inicialmente, eu posso dizer a vocês que isso varia muito de pregador para pregador. Cada um tem um jeito de pregar. Ninguém prega igual. Às vezes nós pregamos a mesma palavra, mas falamos de jeitos diferentes, temos métodos diferentes de pregar. Cada um tem o seu jeito. Cada um vai encontrar, você que busca hoje ser um pregador, vai encontrar o seu jeito de pregar. Se você foi chamado por Deus, a esse mistério, a esse ministério, você vai encontrar. Mas tem coisas, por exemplo, que eu falo do meu caso, que é muito importante às vezes para cada um é, trabalhar. Eu, por exemplo, trabalho com os dons, os carismas. Tá? Eu trabalho. Porque tem pregadores, por exemplo, que gostam de estudar aquela palavra. Tem outros que vai mais para a oração. Tem outros que vai, como eu falei para você, pelos dons, né? E cada um trabalha de um jeito. Eu com os dons eu exploro muito o dom de profecia, de ciência, principalmente os dons de revelação, né? Os dons de inspiração também. Dos 9 dons, 6 praticamente a gente trabalha bastante. E assim, eu quando eu vou fazer missão, eu gosto de, quando eu vou pregar em outra cidade, quando eu ia pregar em outra cidade, que eu ia dirigindo com o carro, eu ia preparando a pregação dirigindo. Isso para mim era fantástico. Embora eu já tinha mais de uma semana de pregação, mas muitas das vezes eu dirigindo, eu ia conversando com Deus, e Deus ia mostrando, assim, a pregação já preparada, mas Deus ia mostrando pontos de que ali seria onde a gente ia colocar e ia ser interessante. Então, como que é a minha preparação? Como eu falei, uns trabalham estudando, outros orando. Eu trabalho orando. Uso os dons, como eu falei, e eu tenho algumas coisas que são fixas na minha preparação para a pregação. Eu oro para Deus e coloco assim, Senhor, o que o Senhor quer falar para aquele povo? Isso é uma das perguntas que eu pergunto para Deus. O que aquele povo precisa, Senhor? Qual é a realidade daquele povo? Eu pergunto isso para Deus. Outra coisa que eu falo, isso daí é fixo, todas as pregações. Senhor, dai-me os olhos daquele povo, que eu possa sentir, na preparação da pregação, a realidade daquele povo. Porque, irmãos, para mim, quando eu vou pregar, eu tenho para mim o entendimento que eu não vou apenas levar uma palavra. Eu vou saciar uma fome. Eu vou saciar um desejo de algo que aquelas pessoas estão buscando. Então eu digo, Senhor, mostra-me a realidade daquele povo. O que aquele povo precisa ouvir. O que aquele povo precisa escutar. É um carinho pelas pessoas que estão lá ouvindo aquilo que você traz. Uma outra coisa com relação a isso também,
Tá, isso daí eu estou trazendo aquilo que eu escrevi na minha. Eu mesmo escrevi na apostila de formação de pregadores. Só que tem coisas que eu não escrevi lá, que realmente já existia, eu estou colocando aqui. Como, por exemplo, falei isso está lá na apostila. Senhor, me dá os olhos desse povo, me faz sentir esse povo, sentir a realidade desse povo. Agora, uma coisa que eu não escrevi lá, mas que faz parte disso. Você, pregador, chega antes. De preferência, ser o primeiro a chegar. Chega com a igreja fechada, que seja. Para seu carro lá fora, fica esperando a igreja abrir. Porque quando a igreja abrir, você entrar. Isso é uma experiência minha, tá? Alguns podem falar, isso é uma besteira. Anda no meio do povo. Respira o povo. Sinta. Sentia a realidade do povo que eu falava na oração. Eu participava disso chegando mais cedo. Andando no meio do povo. Às vezes conversando com uns ou com outros. E ali Deus vai revelando para você coisas para a sua pregação. Para mim funciona muito isso. Para mim funciona. Sabe? De sentir, de chegar mais cedo. Às vezes você não dá tempo, dependendo da cidade que você vai, você erra o tempo de translado, de caminho. Já aconteceu de eu chegar com o grupo em andamento. Porque eu não sabia o tempo que eu ia demorar para chegar lá. Já aconteceu. Não que eu não quisesse chegar cedo, queria. Mas às vezes você calcula um tempo, mas o tempo é maior do que aquele que você calcula. E logicamente a gente tem uma vida, a gente trabalha, a gente tem situações na vida da gente. Então isso acontece, mas é raro, tá? Geralmente o interessante é chegar cedo. E aí vai preparando a sua pregação. Uma coisa que eu falei anteriormente, vou falar agora. Preparar a pregação, você tem que entender que a sua vida é uma pregação. Que você sempre tem que estar preparado. Então você sempre tem que estar um pregador, ele sempre tem que ter confissão, eucaristia, certo? Ele tem que buscar jejum. É, e situações que vão te aproximar de Deus. Você não é pregador só na hora que você está lá na frente. Deus te chamou para ser pregador, você é pregador o tempo todo. Então, preparar a pregação é preparar constantemente. Embora eu estou falando aqui uma questão de preparar a pregação, cada um tem um jeito, como eu falei. Cada um tem uma dinâmica diferente. Tem um que mexe mais com o povo, ele fala mais, traz coisas mais interessantes. O importante é chegar ao coração das pessoas. O importante é você ter aquilo que Deus quer, que é utilizar. Aí, uma coisa importante com relação a preparar a pregação também. Eu acabei de ler minha própria apostila para poder falar isso. Né? O cuidado de você preparar escrevendo, certo? Não é errado você escrever. Como eu falei, por exemplo, faça o roteiro. Eu nunca usei roteiro, mas eu nunca descartei a possibilidade de um dia precisar usar. O que é o roteiro, meu irmão? O roteiro é você pegar a palavra. Você está na sua casa, você vai fazer anotações. As anotações são resumos. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pregação, nem pensei nisso antes. Parábola dos talentos. Vamos lá, como se eu fosse pregar agora a palavra dos talentos. Um homem chamou os seus funcionários, que eram 3, confiou a eles um dinheiro e partiu, viajou. Depois ele voltou e cobrou o dinheiro de uns. Uns produziram, trouxeram mais dinheiro, outros produziram, trouxeram mais dinheiro, o outro devolveu o mesmo dinheiro para ele. Primeira coisa que o pregador tem que entender também.
eu uso muito isso na minha preparação de pregação. Depois eu vou chegar nessa parte da palavra. O que a pregação tem, o que a pregação disse naquele dia, por exemplo, que Jesus contou essa parábola? E o que a pregação quer dizer para nós hoje, para o homem de hoje? Então, primeiro você faz, olha, Jesus contou essa parábola para essas pessoas, para isso, isso, isso. Hoje, ela quer dizer para nós isso, isso, isso. Olha, aí você vai fazer o roteiro, você coloca lá. Primeiro, vamos lá, eu nunca fiz roteiro, vamos ver se eu consigo, né? Mas é importante, que nem eu falei, eu posso um dia precisar. Você coloca uma linha, você vai desenvolver essa linha. Por exemplo, o administrador é o próprio Deus. Beleza, aí você vai entender. Aí você vai desenvolver essa linha. Olha, ali Jesus quis mostrar Deus cobrando de cada um de nós. Como que nós agimos na vida. Para um ele confiou 5, outro 2, outro 1 talento. O de 5 fez 10, o de 2 fez 4, o de 1 não fez nada. Aí você escreve mais uma linha. Você vai numerando. 1, linha 2. O Senhor, ele dá os dons conforme a capacidade de cada um. Quando Deus deu 5 talentos para um, porque ele sabia que ele poderia ir além. Quando ele deu 2, ele sabia que esse também ia além, mas nem tanto. Quando ele deu 1, ele sabia que aquela pessoa ali é preguiçosa, ela não busca. Mas mesmo assim, Deus confia em todos nós, ele dá 1. Então só isso. Uma linha você desenvolve tudo aquilo que você precisa desenvolver. Entendeu? Então o roteiro é para isso. Só que aí eu queria trazer o roteiro. Tome cuidado. Eu já vi muitas pessoas, eu já vi na formação, pessoas escreverem a pregação e ler a pregação. Irmão, isso não é pregação. Você escreveu um negócio na sua casa, que te inspirou lá, você está trazendo para você pregar, para você ler aquilo que você... É outra realidade. Não seja preguiçoso. Você é o servo de um talento que enterrou o talento. Não seja preguiçoso. Não tenha medo. Confie, é Deus que vai falar. Escreva, se você não consegue. Mas não leia o que você escreveu. Leia, faça o roteiro. Escreva um resumo com uma linha e desenvolva. Quando aquela linha ela estiver esgotada, você vai, volta de novo aqui para onde você está, olhou, segunda linha, você já sabe o número, estou no número 1, olha lá, número 4, agora o próximo é o 5, qual que é o próximo? Lê e segue pregando. Tem que ser uma coisa que ninguém enxerga isso. Que seja natural. Eu li, voltei e fui pregar. Entendeu? Isso é utilizar roteiro. Eu já vi pessoas que escreveram a pregação na formação de pregadores. Mas ali a gente vai corrigindo essas coisas. Ali pode errar. Formação de pregador é para errar. Para você aprender. Porque quando você sair de lá, você não vai poder mais errar. A pessoa leu. E os nossos encontros eram mensais. Era uma vez por mês, 2 horas de encontro. Aí no outro mês ele foi e pregou. A pessoa tem um mês para preparar a pregação. Aí a pessoa escreveu lá, não sei como que ele fez. Sei que ele chegou e falou, olha, parabéns. Você superou, você conseguiu pregar. Aí eu me esforcei e tal. A pessoa queria ser pregador. Então, isso na formação a pessoa leu aquilo que ela escreveu. Eu já fui em formações, participar de formações diocesanas, e eu reportei isso para o meu coordenador. Aqui na minha cidade. E o cara nem teve o trabalho de escrever a própria pregação e a própria formação e depois reproduzir. Foi pior que isso. Isso já está muito errado.
Ele leu a apostila. Ele nem teve, foi tão preguiçoso que nem precisou escrever. Só que, tipo assim, às vezes a apostila é o seu próprio roteiro. Você não vai ler uma linha, você vai ler um parágrafo inteiro e vai explicar. Mas a pessoa não explicava. Ele leu todo o texto e não explicava. Eu falei, que informação de pregador é essa? Eu estou indo lá, eu falei, olha, me desculpa, eu estou indo para buscar um alimento, para mim crescer. O meu coordenador, o senhor me mandou para mim fazer isso. Eu chego lá, essa palhaçada. Precisa. Eu não quero criticar ninguém, mas se a pessoa está à frente de uma diocese, que são várias cidades, para levar um alimento de pregação, e ela lê, ela está preparada para isso? Vai pegar pregadores como eu e melhores do que eu. Vou colocar assim, né? Então, a pessoa precisa ter. Se eu vou te dar um alimento, eu preciso. Se eu vou te dar alguma coisa, eu preciso ter o que para te dar. Eu não posso te dar o que eu não tenho. A pregação é parte de uma experiência. A pregação, a formação de uma experiência de vida. Acima daquilo que eu estudei, acima daquilo que eu aprendi, a maior parte minha como pregador vem daquilo que eu vivi. Porque eu posso falar bonito, ter palavras lindas, sedutoras, mas eu preciso viver aquilo que eu prego e falar daquilo que eu experimentei, daquilo que eu vivi e que estou vivendo, para mim poder estar preparado como pregador, certo? Assim, outra coisa que eu já falei, cada pregação que você preparar é única. Ah, mas eu preguei a semana passada essa palavra. Vou pregar de novo. Como eu falei lá no começo, a minha preparação, Senhor, me dá os olhos desse povo, me dá a realidade desse povo, o que esse povo precisa, qual a necessidade, qual é o desejo que esse povo precisa ouvir, o que o Senhor quer que eu fale para ele. São realidades diferentes. Hoje eu preguei uma palavra, o povo chorou, o povo se converteu, porque eu me preparei e Deus direcionou a palavra à necessidade daquele povo. Entende? Não sou eu que falo bonito, não. É a sabedoria de entender que quando eu vou pregar, eu preciso levar aquele povo a realidade daquilo que Deus quer falar. Quando eu falo, Senhor, dá os olhos daquele povo, me faça enxergar a realidade daquele povo, que é minha forma de preparar uma pregação, é dizer, Senhor, o que o Senhor quer falar para essa gente? Me usa. Aí amanhã eu vou pregar para um outro grupo, uma outra realidade, com outras pessoas, num outro dia, num outro lugar, uma outra cultura. Tem que preparar de novo a mesma pregação, mas, mas é diferente. Às vezes Deus pode tirar, você pode tirar da primeira pregação e falar na segunda a mesma coisa, a mesma palavra. Não falar a mesma coisa, reproduzir fielmente. Tirar alguma das coisas que você falou ali e colocar novamente. Mas tudo é inspiração de Deus no momento. Você não vai falar por você. Você vai falar aquilo que Deus te inspirar. Então, preparar uma pregação, estar preparado para pregar, é isso. Jesus era um pregador. Ele ficava 40 dias e 40 noites no deserto, em oração com o Pai. Você não vai se comparar com ele, com a preparação que Jesus tinha, com a intimidade que ele tinha com o Pai, que eles eram um só. Mas aqui, Jesus humano, não era um só, tinha uma separação, mas o amor de Jesus era quase um, ele era casado com Deus Pai. Era um só corpo. Tamanha era a responsabilidade, o amor que ele tinha em reproduzir e falar da palavra de Deus.
Ser pregador não é fácil. Então, essa é a minha forma de preparar uma pregação. De trazer para junto de mim e tentar entender a realidade daquele povo. Aí depois, a mesma pregação que eu preguei hoje, eu vou pregar amanhã. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho que preparar de novo. Sem preguiça, meu irmão. Sem preguiça. Mas eu já sei pregar. Preguei ontem essa pregação. Ótimo. Só que não é você que pregou, é Deus. Deus que vai inspirar. Deus que vai falar. Deus quer falar para aquele povo de forma diferente. Deus quer levar aquele povo uma nova realidade que essa o primeiro povo não tinha. Paulo pregava para Coríntios, para Gálatas, para Tessalônica, para Filipos. Falei 4 aqui. Devem ter mais comunidades. Para os romanos. Se você pegar o Novo Testamento, as cartas de Paulo, são tópicos totalmente diferentes. Coríntios era um povo que tinha os dons, os carismas acentuados naquele meio. Ele foi e falou dos dons. Viu ele falando isso para os romanos? Não. Povos diferentes. Realidades diferentes. Levar a palavra é ser dócil ao Espírito, é ouvir aquilo que Deus quer falar para aquele povo, é entender a magnitude de que aquele povo que você está levando para aquele povo é cura, libertação. Você está levando uma palavra, você está saciando a sede, a forma espiritual daquele povo. Grupos de oração, por exemplo, pregar. Existem carismas de grupo de oração. Eu já trabalhei com vários. O carisma do jovem. É uma pregação mais acentuada, mais forte. Você tem que falar com mais. Não é? Como é que fala a palavra? Você tem que ser mais. Esqueci a palavra. Eu sempre falo essa palavra, eu esqueci. Pregar com poder, não é a palavra, mas com autoridade. Usar da oratória, usar da retórica, da oratória. Né? Hoje eu esqueci a palavra. Outro dia eu falo para vocês. Adolescentes, eu já fui pregar para adolescentes. O adolescente, diferente do jovem. O adolescente eu sentava, pregava um pouquinho. Às vezes eles interrompiam e eu deixava interromper. Fazia. A pregação era mais tranquila para o adolescente. E eu fazia dentro do adolescente, eu provocava um debate. Onde eu puxava a boca do adolescente para que ele fale. Tá, é o que ele sente no coração. E ali você provoca um debate e traga da parte dele também um pouco daquilo que ele. O adolescente, às vezes, ele está começando a vida, né? Então, tem grupos que. Eu já trabalhei com um grupo de jovens, já trabalhei com um grupo de súplica, pessoas que são boas de intercessão. Então, cada grupo de oração tem o seu carisma. E a forma de pregar também trabalha em cima disso. Isso é importante. Preparar a pregação é isso. Primeiro, a gente possa entender. Está sempre preparado. A minha pregação não é no dia na frente da igreja, na porta da igreja. Não é. É na vida. O pregador prega na vida. Às vezes, enquanto você menos espera, tem alguém te pedindo um conselho. Às vezes, tem pessoas observando a sua vida como pregador. É interessante, né? Às vezes as pessoas acham que você não peca, que você é santo. Como você, o pregador, faz isso? Eu sempre falo, eu sou um homem de Deus. Sou de Deus, mas sou homem. A diferença é que eu tento ser menos homem e ser mais de Deus. O homem de Deus. Mas eu erro. E eu aprendo com os meus erros. Então a sua vida é uma pregação. As pessoas observam você. As pessoas vão falar. Vão te cobrar mais do que os outros. Porque você está à frente, você é um líder. Então, ter essa sensibilidade de entender, de buscar verdadeiramente.
preparar algo conforme aquilo que Deus quer que prepare. Entender o momento que você vive, esperar com sabedoria as coisas que Deus tem. Isso eu falo como vida, tá? Não estou falando em preparar uma pregação específica. Eu estou falando como vida. Como ser, a sua vida é uma pregação. Isso é importante. Dentro do seu lar, com os seus filhos. É a sua primeira comunidade onde você tem que ser um pregador com autoridade. E o pregador sempre preparado, ele vai pregar estudando, improvisado, se Deus precisar dele, porque ele não está improvisado. Ah, mas ele não estudou, ele vai pregar? Vai. Ele vai improvisar? Aos olhos de uns, sim, porque ele não estudou aquela palavra. Aos olhos de outros, não. Porque ele não está improvisando, ele está preparado. Ele é um homem de oração, de sintonia, de intimidade com Deus. Então isso o faz sempre uma pessoa à frente. Pronta a todo instante. Ah, mas você leu a palavra? Não, não li, mas qual é a palavra? Eu vou pregar. Qual é o tema que se deve pregar? Nós devemos buscar com sabedoria, com entendimento, em saber que preparar a pregação é sempre estar preparado. Acaba virando até uma frase isso. Preparar a pregação é sempre estar preparado. Eu falo desse negócio de ver a realidade do povo. Teve uma vez que eu fui pregar numa cidade aqui próxima, Campos do Jordão. Subindo a serra, 50 quilômetros daqui. Só que me deram uma palavra, a gente nunca vai poder esquecer, Atos 2, o cenáculo. Né? E eu cheguei lá, o Campos do Jordão já é a cidade mais alta do Brasil. Já era numa igreja mais alta. Cheguei lá, a igreja cheia, uma igreja bonita, uma igreja linda. O povo começou, e aquela igreja começou a encher de gente. Começou a encher de gente. Eu estava lá, tudo bem, eu sou pregador, sou da comunidade Missão Resgate, fui convidado para vir pregar aqui. Você, o pessoal conheceu. Não é o Tarcísio que vem? Não, o Tarcísio não pôde vir, ele pediu para mim vir. Então tá bom. Meu irmão, eu preparei a pregação sobre. E é uma pregação no clássico, né? A vinda do Espírito Santo. Atos 2. E cheguei lá, uma igreja lotada, uma igreja cheia. Comecei a pregar, mas comecei a meter o bambu mesmo. Sabe aquelas pregações exortativas, aquelas que você arrebenta com todo mundo? Deus chamando a atenção, falando, isso está errado, tal, tal. E em cima da questão de Atos 2, eu falava, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero te questionar. Você que recebeu o Espírito Santo, você que foi batizado no Espírito Santo. Eu lembro um pouco dessa pregação. Quantos anos você tem de caminhada? Não fale para mim, pense, você tem o quê? 10, 1 ano, 10, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30? Eu pregava. Deixa eu perguntar para você, quanto tempo você está sentado aí? Deus não foi o suficiente para te manifestar, para te levantar, para te suscitar, a usar o seu dom, o seu carisma? Comecei a arrebentar. Por que você fica sentado aí e não trabalha o seu dom? Aí, meio desinformado, qual que é o nome desse grupo? Perguntei para um rapaz que estava do meu lado. Não, aqui não é grupo não. Aqui é a liderança de Campos do Jordão, toda está aqui. É uma pregação para a liderança. Irmão, eu já dei as pauladas. Deus queria sim. Então foi. Depois vim embora. Depois meu coordenador falou, olha, o pessoal gostou, quer que você vá, vou pregar mais lá, porque a pregação sua foi muito boa. O pessoal gostou. Então, às vezes é isso, Deus quer falar. Deus às vezes deixa a gente até meio desinformado do que está acontecendo, para ele poder falar do jeito, para poder usar até a sua
é, você ser um cara, a sua espontaneidade para usar daquilo e falar aquilo que ele quer. Deus usou de mim assim. Então, meu irmão, só são meia hora de pregação aqui, de formação. Eu tenho muito mais para falar sobre isso, mas eu vou deixar por aqui. Essa formação, esse tema é interessante. Preparar a pregação. Só para encerrar, então, eu vou colocar uma coisa. Isso daí não é da minha apostila, isso aí não vem de mim. Isso daí é de um grande amigo, foi formador da nossa comunidade, hoje já com uma idade avançada. Ele não vem mais nos visitar, mas é o Tatá, o Tácito, um dos grandes fundadores da renovação no Brasil, lá de Itajubá, um grande pregador. E um dos grandes livros, formações para formar pregadores, vem dele. É uma coisa bem rápida. Eu vou até colocar um pouco de mim em cima do ensinamento dele. O de mim é o seguinte: a pregação a gente tem dois estilos. Ou você carrega ela para sabedoria, ou você carrega ela para unção. Ou às vezes você pode, se você com muita sabedoria conseguir trabalhar os dois. Às vezes, o mais importante é isso. Você conseguir trabalhar os dois. E é isso que justamente que o Tatá fala. Ele fala: você prega. Qual a diferença de pregação e formação? Que é o que eu estou fazendo aqui. O importante é o pregador formar pregando e pregar formando. Entende? É uma coisa simples e rápida. E eu vou encerrar por aqui. Poderia falar muito mais sobre isso. Temas, tem bastante. Eu tive que ler minha apostila para poder reproduzir aqui aquilo que eu falei. Eu nem lembro, há muitos anos atrás. O tema é bem interessante, bem gostoso de falar. Mas fica aqui a o meu encerramento, né? E quem sabe um dia a gente volta a falar sobre isso. Até a próxima oração, pregação e formação. Deus te abençoe e te guarde.